quando a vergonha se transformou em coragem para viver o amor proibido. Eu nunca imaginei que um simples encontro mudaria minha vida para sempre. Aos 59 anos, vereador da cidade, com uma vida que parecia já estar no curso certo, eu nunca pensei que o amor, ou melhor, a paixão, pudesse surgir tão tarde. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando Wagner apareceu na minha vida. Ele chegou de maneira simples, sem grandes pretensões, só mais um pintor contratado para renovar o mural da Câmara Municipal. Eu estava lá, cumprindo minha rotina, ouvindo a reunião sobre o orçamento da cidade, quando ele entrou. Wagner não parecia o típico artista que eu imaginava. Seu olhar não era de um homem distraído, perdido em seus pensamentos criativos. Ele tinha uma intensidade na forma de olhar, algo que me chamou a atenção imediatamente. Quando ele me cumprimentou, algo em mim mudou. Seu aperto de mão firme e a forma como seus olhos se encontraram com os meus me fez perceber que, talvez, eu estivesse lidando com mais do que apenas um pintor. Havia algo ali que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir uma sensação estranha. Algo que eu nunca havia experimentado antes. Nos primeiros dias, nossa interação foi profissional. Eu o via trabalhar e falava com ele apenas sobre o mural, sobre os prazos e o orçamento. No entanto, algo em seu olhar não saía da minha mente. Ele tinha um jeito sutil de me observar, como se soubesse que eu estava me perdendo em pensamentos sobre ele. Era difícil controlar as emoções que surgiam. Eu, um homem de 59 anos, com uma carreira consolidada, começava a me sentir vulnerável diante de um homem mais jovem. Mais do que isso, ele despertava em mim uma sensação de desejo que eu não entendia. Foi numa tarde chuvosa, quando ele estava no mural sozinho, que algo mudou. Eu entrei na sala para verificar o andamento do trabalho, e ele olhou para mim de uma forma diferente, mais próxima, mais intensa. Eu senti o peso do momento. O silêncio entre nós foi palpável. Eu queria dizer algo, perguntar mais sobre o seu trabalho, mas as palavras estavam presas na minha garganta. Por algum motivo, o medo tomou conta de mim. A vergonha de sentir algo por um homem mais jovem, e que, além disso, era um homem de outro mundo, completamente diferente do meu, me consumia. Está ficando bonito, Wagner, eu consegui dizer, tentando manter a compostura, mas as palavras saíram abafadas, como se a vergonha estivesse me sufocando. Obrigado, João. Eu tento colocar um pouco de alma em cada trabalho. Às vezes, o que se vê não é só o que está na tela, mas o que está por trás, sabe? Ele respondeu, e seus olhos se encontraram com os meus de novo. Algo dentro de mim se agitou, mas eu não sabia o que fazer com aquele sentimento. Eu deveria sentir vergonha, mas, de alguma forma, aquele olhar me deu coragem. Eu não sabia o que era, mas a certeza de que algo estava se formando entre nós me assombrava. Os dias seguintes foram difíceis para mim. Cada vez que eu o via, havia algo indescritível no ar, como se um campo invisível nos conectasse. Wagner começou a pintar mais cedo e ficava até tarde na câmara, e eu, por mais que tentasse focar nas reuniões e nas minhas responsabilidades, minha mente estava sempre com ele. Sua imagem, seu olhar, tudo em mim gritava por algo que eu não entendia. Numa tarde de quarta-feira, eu passei pela câmara e vi Wagner parado diante do mural. Ele estava tão imerso em seu trabalho, com a mão suavemente tocando a parede, que eu não pude deixar de observá-lo. Havia algo na forma como ele se movia, a forma como seu corpo reagia à arte, que me atraía mais do que eu podia admitir. Quando ele percebeu que eu estava ali, se virou rapidamente, com um sorriso envergonhado. Desculpe, vereador. Não percebi que você estava aqui. Eu sorri, sentindo um calor estranho no peito. Sem problemas, Wagner. Está ficando ótimo. Foi quando ele deu um passo em minha direção, se aproximando lentamente. A distância entre nós parecia encurtar a cada segundo, e, sem saber como, nossas mãos se tocaram levemente. O simples contato fez meu coração disparar. Eu nunca fui tão afetado por algo tão simples, mas ali, naquele momento, algo parecia se romper dentro de mim. Eu, posso te ajudar em algo, João? Wagner perguntou, com um tom suave, quase sussurrado. Eu senti a pressão da vergonha tomando conta de mim.
O que estava acontecendo? Por que aquele simples toque me deixava tão confuso? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava à beira de algo importante. Algo que eu não poderia ignorar. O calor da sua mão sobre a minha me fez perceber que eu estava começando a me abrir para ele. Para nós. Com o passar dos dias, a tensão entre nós só aumentava. Wagner se mostrava cada vez mais gentil e atencioso, mas havia algo em seus olhos que me desconcertava. Ele sabia que eu estava lutando contra meus próprios sentimentos, mas, ao mesmo tempo, ele parecia disposto a me ajudar a atravessar essa barreira. Naquela noite, depois de uma longa sessão de pintura, eu o convidei para um café. Ele aceitou, e, à medida que caminhávamos pelas ruas da cidade, a sensação de algo mais profundo em mim só aumentava. O que estávamos construindo? Eu sabia que não poderia ignorar mais os sentimentos que cresciam em meu peito. Nos sentamos na mesa de um pequeno café, e, enquanto eu tentava manter a conversa leve, Wagner me olhou fixamente. João, você não precisa ter vergonha de sentir o que está sentindo. Não é algo ruim, entende? Eu olhei para ele, minhas palavras presas. Eu queria me abrir, mas o medo me paralisava. O medo de ser julgado, o medo de enfrentar o que estava acontecendo entre nós. Mas, ao mesmo tempo, sentia que ele me compreendia de uma maneira que ninguém mais conseguiria. Eu não sei o que fazer com isso, Wagner, eu disse, finalmente, minha voz baixa. Você está me fazendo sentir coisas que nunca pensei que sentiria, e eu não sei como lidar com isso. Ele sorriu suavemente, como se já soubesse o que eu estava passando. Você não está sozinho nisso, João. Eu também sinto algo por você. Algo mais do que apenas amizade. O peso das palavras de Wagner me atingiu como uma onda. Ele estava dizendo o que eu queria ouvir, mas, ao mesmo tempo, a vergonha de tudo aquilo me fazia querer fugir. Mas eu não podia. Não mais. Eu sabia que não podia mais esconder. Havia semanas que minha mente estava em guerra. As palavras, os sentimentos, as emoções estavam tão intensas dentro de mim que, em alguns momentos, parecia que eu não conseguiria mais suportar o peso de tudo aquilo. Quando me encontrei sozinho com Wagner naquela noite, eu sabia que aquele momento havia chegado. Eu precisava dizer a ele o que eu estava sentindo, ou simplesmente explodir. O mural estava quase pronto. Wagner estava dando os últimos retoques, seu pincel passando lentamente sobre a parede, como se cada movimento fosse um reflexo de sua alma. Ele estava tão imerso no trabalho que não percebeu minha aproximação. Fiquei parado observando por alguns minutos, tentando entender por que, apesar de todas as distrações ao meu redor, ele era o único pensamento que minha mente permitia focar. Ele estava lá, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Com um suspiro profundo, tomei coragem e me aproximei. Ele levantou a cabeça, me viu e sorriu, como sempre fazia. O sorriso que, ao longo das últimas semanas, tinha se tornado meu refúgio. Ele estava tão natural, tão à vontade, como se o mundo fosse dele, e eu apenas um espectador do seu processo criativo. Aquele sorriso, embora simples, era capaz de derreter qualquer resistência que eu ainda tentava manter. João, o que acha do mural? Está quase pronto, disse ele com aquela voz suave e relaxada que sempre me deixava inquieto. Eu olhei para a parede, mas na verdade, não estava mais vendo o mural. Eu estava vendo Wagner. Eu estava vendo as cores que ele usava, os traços que ele desenhava, tudo parecia tão íntimo e pessoal. Era como se ele estivesse deixando um pedaço de si naquela parede, e aquilo me fazia sentir que estava perdendo o controle. A minha vergonha, que durante tanto tempo me impediu de agir, estava finalmente me consumindo. Wagner, eu preciso te falar uma coisa, disse, a voz tremendo. Ele me olhou curioso, o pincel pausando no ar. Seus olhos, profundos e acolhedores, me desarmaram instantaneamente. Ele não disse nada, apenas esperou, e aquele silêncio parecia mais confortável do que qualquer palavra que eu pudesse tentar formar. Eu não sei o que fazer com o que sinto por você. As palavras saíram em um fluxo desordenado, como se o peso delas estivesse me sufocando. Eu tentei ignorar, tentei me afastar, mas não consegui. Eu me apaixonei por você, Wagner.
Ele ficou em silêncio por um momento. O que eu temia mais aconteceu, ele não disse nada. Eu esperava uma reação, uma resposta, alguma reação qualquer, mas ele apenas me olhou. O silêncio era pesado, quase doloroso. Eu queria me esconder, mas sabia que não havia mais como voltar atrás. Você tem vergonha de mim, João? Wagner perguntou, a suavidade de sua voz contrastando com a intensidade do momento. Ele se aproximou lentamente, como se sentisse minha angústia, e sua presença só fez a sensação de vulnerabilidade aumentar. Eu olhei para ele, meus olhos fixos nos dele, e pela primeira vez, percebi o quanto ele me entendia. Sim, eu tenho vergonha, eu disse, o coração batendo forte no peito. Vergonha de me sentir assim por você, de não saber o que fazer com isso, de ser um homem mais velho, com uma vida estabelecida, e sentir tudo isso por você. Wagner deu um passo à frente, tocando minha mão com um gesto suave. João, você não tem que ter vergonha de amar. O que importa é o que você sente, e o que eu sinto por você. Eu olhei para ele, e foi como se uma luz tivesse se acendido dentro de mim. A vergonha que me atormentava foi substituída por uma nova sensação, coragem. A coragem de enfrentar o que estava sentindo, de ser verdadeiro. Eu não precisava esconder mais. O beijo veio de forma natural, como se o mundo tivesse conspirado para que aquele momento acontecesse. Não havia mais espaço para dúvida, nem para vergonha. Eu estava ali, com ele, a poucos centímetros de distância, com a respiração suspensa e a sensação de que o tempo havia parado. Wagner se aproximou ainda mais, e sua mão tocou suavemente meu rosto. Eu não sabia o que esperar, não sabia o que faria com aquilo, mas a vontade de ceder ao que eu sentia foi mais forte do que qualquer receio. Quando ele me beijou, foi como se uma onda de emoções tomasse conta de mim. O toque de seus lábios nos meus foi suave no começo, mas logo se intensificou, como se tudo ao nosso redor fosse irrelevante. O único som que eu podia ouvir era o batimento do meu coração e o seu sussurro ao meu ouvido. Quando nos separamos, nossos rostos ainda estavam próximos, e eu podia sentir a respiração dele, quente contra a minha pele. Você não tem vergonha mais, tem? Ele perguntou, os olhos fixos nos meus, com um sorriso suave. Eu sorri de volta, sentindo a liberdade pela primeira vez em semanas. Não, Wagner. Não tenho vergonha. E talvez, pela primeira vez, eu entendo o que é realmente viver. Ele me envolveu em um abraço, apertando-me contra seu corpo de uma maneira que me fez sentir seguro, acolhido. A vergonha, que até então tinha sido o maior obstáculo em nosso caminho, agora parecia algo distante, algo do passado. Eu havia superado isso. E sabia que, ao lado de Wagner, o futuro seria diferente. Nos dias seguintes, o relacionamento entre nós se intensificou. A cada encontro, a cada toque, a cada olhar, a vergonha se desfazia mais e mais. O amor que sentíamos um pelo outro crescia, como uma chama que não queria se apagar. Eu aprendi, com Wagner, que a vergonha é algo que só existe quando escolhemos escondê-la. Quando nos permitimos ser quem somos, não há mais espaço para a vergonha. Nós dois, juntos, estávamos criando algo que era real, algo que valia a pena. E, com cada dia que passava, o amor proibido que começamos a viver não era mais um fardo, mas uma jornada que nos unia ainda mais. Eu finalmente entendi que o segredo não era mais sobre esconder nossos sentimentos, mas sim sobre nos entregar ao que estávamos construindo. O amor que eu sentia por Wagner não era apenas um impulso ou uma paixão momentânea. Era algo profundo, algo que eu nunca pensei que experimentaria. E, ao olhar para ele agora, ao seu lado, eu sabia que não havia mais vergonha. Eu estava pronto para viver o que meu coração sempre quis, e agora, finalmente, eu tinha coragem de fazer isso. Os dias seguintes passaram mais devagar do que eu gostaria, cada momento ao lado de Wagner se arrastando, mas de uma maneira deliciosa, como se o tempo se dessem ao luxo de nos permitir aproveitar cada segundo. Era como se estivéssemos presos em uma bolha, onde só existia o agora e tudo o que estávamos vivendo. E o que eu estava vivendo, de fato, era algo que nunca imaginei sentir aos 59 anos. Cada toque dele, cada sorriso, cada palavra, parecia um convite para algo mais profundo. A minha vida até então,
que havia sido controlada e, em muitos momentos, solitária, estava sendo invadida por algo que eu nunca soubera como lidar. Desejo. Não era só uma atração física, era mais. Era a necessidade de estar com ele, de sentir sua presença, de descobrir o que mais ele poderia me oferecer. Eu sabia que o amor de Wagner por mim não era apenas uma paixão passageira. Era algo sólido, algo que tinha raízes profundas. Ele me olhava de uma maneira que me fazia sentir que, finalmente, eu estava sendo visto de verdade. Como se, com ele, eu não precisasse mais esconder minhas inseguranças, minha solidão, meu medo. Naquela noite, depois de mais uma longa conversa sobre os planos dele e sobre o que ele queria para o futuro, Wagner se aproximou de mim. O silêncio entre nós era carregado de tensão, e eu pude sentir a mudança no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. João, a voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Eu quero mais de você. Não só essa proximidade, mas algo mais, algo que eu não consigo mais esconder. Minhas mãos, que antes estavam segurando a xícara de café com firmeza, agora tremiam levemente. Eu também quero mais, Wagner. Minha resposta saiu de forma simples, mas havia uma intensidade em minha voz que eu não podia controlar. Ele olhou para mim com um desejo evidente nos olhos, e o que aconteceu a seguir foi quase inevitável. Ele se aproximou e me beijou, não de forma suave, como da primeira vez, mas de uma maneira mais urgente, mais intensa, como se não pudéssemos mais nos esconder de nossos sentimentos. E quando nossas línguas se tocaram, algo dentro de mim finalmente se libertou. O desejo, que até então havia sido uma sombra constante em meus pensamentos, se tornou algo real, algo concreto. O beijo durou o suficiente para eu perceber que não havia mais volta. Eu não queria mais voltar. Eu queria viver aquele momento, viver o amor que se formava entre nós, sem mais receios. E, ao me afastar dele, nossos rostos ainda próximos, eu vi nos seus olhos o mesmo desejo, o mesmo anseio. Não era só sexo, era mais do que isso. Era uma necessidade de estar completo, de se entregar completamente ao que estávamos vivendo. João, eu nunca pensei que fosse possível sentir isso tão tarde na vida. Mas com você, tudo é diferente, ele disse, a voz embargada. Eu não precisava responder, porque as palavras já estavam ditas. O que importava era o que sentíamos. E, naquele momento, eu sabia que estávamos juntos nesse caminho, sem medo de seguir em frente. Depois daquela noite, não havia mais o que esconder. Eu e Wagner sabíamos o que estávamos vivendo, e o que parecia impossível de acontecer agora era nossa realidade. Mas com essa realidade veio também o peso da verdade. A verdade sobre quem éramos, o que sentíamos e, mais importante ainda, o que o mundo ao nosso redor pensaria. A nossa história de amor não era apenas um conto bonito entre dois homens. Era um romance proibido, um segredo que ninguém mais poderia entender. A verdade, no entanto, não parecia mais tão assustadora quanto antes. Cada vez que Wagner e eu nos encontrávamos, a tensão entre nós aumentava, mas também havia uma certeza crescente de que não podíamos mais viver sem isso. Eu sentia uma necessidade de tocá-lo, de ser tocado por ele, mas ao mesmo tempo, havia o medo do desconhecido. Do que viria depois. A vergonha, embora tivesse diminuído, ainda me rondava como uma sombra. Você tem medo de como as coisas estão acontecendo, João? Wagner perguntou uma noite, enquanto caminhávamos pela cidade, as luzes suaves refletindo em suas feições. Eu vejo em seus olhos. Eu parei por um momento, olhando para ele, e então a verdade saiu de minha boca de uma forma que eu não esperava. Sim, eu tenho medo. Medo do que isso pode significar. Medo de não saber o que fazer com o que estou sentindo por você. E medo de ser julgado. Wagner parou também, e me encarou com um olhar que me fez sentir ainda mais vulnerável. Mas não era um olhar de julgamento, era um olhar de compreensão. Ele sabia o que eu estava passando, e ele não se afastou. Ele se aproximou mais, tocando meu rosto com a mão de forma suave, como se estivesse me dizendo que, juntos, não havia nada a temer. Eu não posso te prometer que será fácil, João. Mas eu te prometo que eu estarei aqui, com você, para o que der e vier. Ele sorriu,
e o sorriso dele parecia ter o poder de dissipar todas as minhas dúvidas. Eu sabia que aquilo não seria simples, mas também sabia que não queria deixar que o medo me paralisasse. O que quer que fosse, eu estava pronto para enfrentar, desde que fosse com ele. A última noite que passamos juntos foi, sem dúvida, a mais intensa. Não porque era a última, mas porque finalmente nos entregamos completamente ao que sentimos. Não havia mais espaço para dúvidas, nem para o medo. O que nos unia era mais forte do que qualquer vergonha ou qualquer obstáculo. Eu e Wagner finalmente entendemos que o que tínhamos era real, e isso bastava. No quarto, as luzes suaves iluminavam a cama, e, quando ele se aproximou de mim, o beijo foi mais profundo, mais urgente. Ele me tocou como se estivesse me conhecendo pela primeira vez, e eu me entreguei a ele com todo o meu ser. O desejo era mais forte do que tudo, mas o que mais me tocava era a certeza de que estávamos, finalmente, permitindo que o amor que compartilhávamos nos consumisse. Eu nunca me senti tão vivo. Quando nos deitamos juntos, nossos corpos entrelaçados, eu olhei para ele e sabia que tudo estava certo. Eu não precisava de mais nada além dele. Nós dois, juntos, éramos tudo o que eu sempre procurei, sem saber que estava procurando. Eu te amo, João, ele disse, a voz suave e cheia de sinceridade. E eu, com os olhos fechados e o coração completo, respondi, eu também te amo, Wagner. E, agora, não há mais vergonha. Só o amor que nós dois merecemos. E assim, com os corações conectados, nosso amor floresceu. Não mais escondido, não mais limitado. Finalmente livre. Se você se emocionou com essa história e quer ver mais relatos incríveis, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para ser o primeiro a assistir aos próximos vídeos e compartilhe com quem você sabe que vai adorar essas histórias de amor, superação e conexão. Vamos juntos construir uma comunidade de corações conectados.